Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho a respeito de perdão. Afinal de contas, qual de nós nunca foi desafiado a perdoar alguém que nos fez mal, alguém que nos traiu, alguém que nos deve, alguém que nos difamou? Motivos não faltam para a gente procurar pessoas que de alguma forma ficaram nos devendo. Mas eu gostaria de usar o exemplo do próprio Cristo, que se retira dos seus discípulos para orar durante algum tempo, e quando ele volta, os seus discípulos pedem: Senhor, nos ensina a orar, a exemplo do que João Batista fazia com os seus discípulos. E Jesus, naquele momento, o texto que está registrado no capítulo 11 de Lucas, ele diz assim: E ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Esse texto é muito conhecido de todos nós, mas eu queria te convidar a olhar com um pouquinho mais de cuidado para a primeira parte do versículo 4, que diz assim: Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. A questão aqui é um pouquinho mais profunda, porque você pode acreditar no que eu falo, da minha boca para fora, mas só o Senhor conhece o meu e o teu coração. E Jesus nos ensina a orar a respeito do perdão, dizendo assim: Pai, perdoa nossos pecados, pois também perdoamos aqueles que nos devem. Jesus poderia ter nos ensinado a orar dizendo assim: Pai, perdoa os nossos pecados, e assim nós vamos aprender como perdoar outras pessoas. Mas não é bem assim. E aqui há um princípio. Jesus ensina essa oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, a pessoas que já o receberam como Salvador, certo? Existem muitas filosofias, muitas frases de efeito a respeito de perdão que você vai encontrar por aí, filosofias humanas. Você vai ouvir assim: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Ou quem sou eu para perdoar, não é? Ou ainda, eu perdoo, mas não esqueço. São definições humanas. Mas certa vez eu ouvi de um amigo cristão, muito querido, uma definição a respeito de perdão que me marcou. Eu guardei isso no meu coração. E ele disse assim: perdoar é decidir ficar no prejuízo. Perdoar é decidir ficar no prejuízo. É uma ação. Alguém te faz mal, muitas vezes nem te pede perdão, não se desculpa, muitas vezes nem fala mais com você, embora ela esteja errada. Mas você, no seu coração, decide se parecer mais um pouquinho com Cristo a cada dia, e você zera a dívida daquela pessoa. Humanamente falando, nós somos cheios de razão, nós somos cheios de direitos. Humanamente falando, a gente quer vingança, a gente quer que aquela pessoa que nos fez mal pague. Mas em Jesus a gente aprende a dar outra face, a gente aprende a perdoar. E Jesus fala para pessoas que já creram que Ele é o Salvador, são filhos de Deus, são discípulos de Cristo, que é o nosso caso, acredito eu. Então, se você, assim como eu, é um cristão que é pecador por natureza, inimigo de Deus por natureza, mas que em algum momento o Senhor lá de cima, por alguma razão que eu desconheço, Ele olha para mim e diz assim: eu vou salvar esse rapaz. E Ele manda o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você na cruz, para pagar um preço de sangue, porque não haveria forma da gente pagar o preço pelo nosso pecado. Mas Jesus, que é o Cordeiro perfeito, estava lá pendurado na cruz, se entregou, sangrou, experimentou da ausência de Deus e pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Você também é assim? Você também é cristão? Você também foi perdoado? Você também não tinha condições de pagar o preço pelo teu pecado? Você foi perdoado de graça também, assim como eu? Então eu te pergunto, o que te falta para começar a perdoar as pessoas que te fizeram mal? Talvez você pense assim: como assim eu não poderia pagar esse preço? Humanamente falando, qual é o meu bem mais precioso? Em última instância, é a minha vida. Se eu entregar minha vida para Deus, seria suficiente para pagar o preço pelo meu pecado? O mesmo preço que Jesus pagou? De forma nenhuma. Mas eu faço questão, tendo consciência daquilo que eu fui perdoado, daquilo que o amor de Deus fez por mim, que me livrou do inferno, que me deu vida eterna e vida em abundância, eu decido
ser a cada dia mais parecido com Jesus. É assim que eu quero agir durante o restante da minha existência. Então eu te convido a, nesse momento, permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração e te mostre aquela pessoa que te fez mal, que talvez você já tenha até esquecido, porque ninguém fica pensando nisso o dia inteiro, né? Mas a pessoa que te fez mal, que te magoou, que te machucou, e perdoe essa pessoa. Comece hoje a ser mais parecido com Cristo. Comece hoje a agir da mesma forma como Cristo agiu em meu e no teu favor. Tá bom? Eu espero que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que essa reflexão tenha algum valor para você, assim como o primeiro teve para mim. Tá bom? Que Deus te abençoe.